Olá, Piracicaba, olá, região. Estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, como combinado, mensalmente aqui com o sexólogo Luiz Xavier. Tudo bem, Luiz? Olá, mais uma vez aqui. Seja bem-vindo. Grato. E sempre trazendo aí assuntos para a gente estar debatendo dentro da área da sexualidade humana, né, Luiz? E hoje um tema polêmico. Mais um. Mais um. Homossexualidade na terceira idade, né? Então, Ninguém presta muita atenção. A gente estava conversando agora nos bastidores, a questão vai cair num clichê, mas é real. Não precisa ser falado. Do pré-conceito, ou seja, o conceito antecipado, errado, que a gente tem sobre a sexualidade, em função moral, em função religiosa. E se já tem esse preconceito, sexo é tabu em qualquer parte do mundo, no nosso país mais ainda, que dirá na questão da terceira idade, na velha. Eu uso a palavra velho não no sentido pejorativo. Uma pessoa de idade mesmo. E existe muita prática sexual entre os idosos, hétero e homos. Uma curiosidade infeliz, que quando um idoso, na maioria das vezes, vai procurar um atendimento médico, no sistema público, às vezes até no particular, vai para uma queixa, uma doença, sei lá, uma gripe, sei lá. Geralmente o profissional da saúde não questiona a sexualidade dessa idosa, desse idoso. Como se o idoso não transasse. Haja vista, e infelizmente os fatos provam, eu não sei agora em números, mas o que tem de idoso pegando AIDS e HPV. Entendi. Ou seja, pegou da onde? Do ar? Porque na sexualidade, vamos chamar assim, para o homem, ele deixou de existir velhice, né? Homem para mulher. Com a Tadalafila aí, com os azulzinhos da vida, quer dizer, não existe mais velho, né? Sexualmente falando. Não. E aí começaram a aparecer as doenças sexualmente transmissíveis. Porque tem uma questão que chama de fertilidade e a questão da prática sexual em si. A fertilidade na mulher termina com a menopausa. O homem é fértil até o dia de morrer. E a vontade existe, tanto para a mulher como para o homem. Então, o homem vai realmente buscar... E a mulher também, desculpa fazer um parênteses aqui, também tem a questão da reposição hormonal hoje também, né? Também. Mas a reposição hormonal também ajuda, no caso em alguns casos, eu não sou médico, vou falar de forma geral, que aparece no consultório, tanto na lubrificação, como também dependendo no desejo, no caso da testosterona, que é um hormônio que aumenta a libido, melhora a libido. Mas também depende da vida pregressa desse adulto, desse idoso, dessa idosa, de como encarou, tem duas situações, como ele encarou a vida inteira a sexualidade e se houve uma frequência, de certa forma regular, de transar, de fazer amor, transar, trepar, dar o nome que o pessoal quiser. Se existe essa prática na vida pregressa, dessa pessoa, desse casal, quando chega na velhice, não vai ter problema algum de transar. Vai diminuir a frequência, óbvio, mas a qualidade aumenta muito. Isso não é, a pessoa escuta muito por aí, isso não é clichê, isso é verdade. A qualidade aumenta, a frequência diminui, mas isso é o que satisfaz. Agora, você imagina uma pessoa de idade, idosa, velho, que se descobre homoafetivo, homossexual lá atrás. E não fala nada, fica quieto. Como é que a sociedade hoje, como nós encaramos um idoso, uma idosa homoafetiva? Não querem nem falar no assunto, é como se isso não existisse. Se existe o preconceito que idoso não transa, imagina um idoso homossexual. Porque existe aí também o preconceito do etarismo, né? Essa palavra está bem em moda hoje, para quem não sabe, o etarismo seria o preconceito com pessoas uma certa idade, já avançada, isso. Né? Agora, imagine somando o preconceito com a idade mais com o homossexualismo, né, Luiz? Deve ser uma loucura aí para quem passa por isso, né? É isso que eu queria comentar nesse programa, trazer essa informação para o nosso público aqui. A pessoa homoafetiva, vamos colocar assim. Primeiro, gente, homossexualidade não é escolha, não é opção. É ser vergonhice, é falta de fé em Deus, é falta do que fazer, é modismo. Não é. A pessoa nasce assim? Então, a ciência ainda não bateu o martelo 100% das causas vou chamar de causa, né? Da homossexualidade, da homoafetividade. Ainda não se tem 100%, tem pesquisa. Mas existe uma tendência, sim. Existe uma tendência.
atitudes sociais, lá, com convívio social extremos, por exemplo, tenho 2, 3 casos ao longo da minha carreira, só para citar um, onde um casal queria um filho, uma filha nasceu um filho, e eles forçaram esse garoto, desde piquititico, a usar roupas de mulher, mas ficava escondido de casa. Então aí é o meio influenciando. De forma negativa. E esse menino se transformou num homossexual. Ele tinha práticas homoafetivas e sofria muito com isso. Chegou na idade adulta, jovem... Ele era tratado como menina. Como menina. E não era num grande centro, era nos centros urbanos, era um pessoal mais de periferia, de cidades do interior. E outro caso também que é comum a pessoa, entre aspas, se bandear para uma afetividade, são pessoas abusadas sexualmente na infância. Homens ou mulheres. Então fica aquela coisa, aquele trauma, até com disfunção sexual. Mas eu quero deixar bem claro para quem está nos assistindo e ouvindo, que a homossexualidade não é uma escolha. Tanto é que o termo correto é orientação homoerótica ou orientação heteroerótica. Eu tive vários casos aqui em São Paulo de pessoas casadas, homens, mulheres casados, relacionamento heterossexual, com filhos, com netos, que depois de um certo período da vida se descobre homoafetivo. Então é frescura, não tem o que fazer. Hoje até termos chulos, ficando dando, não sei o quê, então virou gay, virou lésbica. Não. A pessoa sempre foi virou gay depois de velho. Que ser vergonhice é essa, né? Sempre pejorativa. Não, a pessoa sempre foi homoafetiva, homossexual, não sabia, não tinha indício, ela própria não percebia. Ficava preso no armário. E não sabia. E não sabia. E aí, depois de um certo tempo, se descobre... Depois de casado, com filhos, com netos, se descobre homossexual, e aí vem um trabalho com ela mesma de se manifestar para o outro lado da parceria. Você é casado com uma mulher, você se descobre homossexual e você precisa conversar, comentar. E os índices devem ser altos, né? Porque você sempre escuta um caso ou outro aí na sociedade, né, Luiz? Sim, mas isso é camuflado, porque é igual deficiente físico, deficiente mental, você esconde em casa. A nossa sociedade brasileira é muito preconceituosa com o diferente, com quem apresenta diferença. Então, nesse meio caminho, a pessoa se descobre homoafetivo, de vários casos no consultório, que foi lá para se tratar, não para deixar de ser homossexual, que isso é crime, inclusive. Tem uma resolução número 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia, a entidade religiosa ou profissional da psicologia, ou outro qualquer, da saúde mental, que tenta fazer a terapia da conversão, ele pode ser denunciado, porque isso é crime. Vamos traduzir. Terapia da conversão seria o quê? Você deixar de ser gay, deixar de ser homossexual. Fala, vou fazer um tratamento com você, a partir de hoje você não vai ser mais gay, nós vamos trabalhar isso aí de uma forma psicológica, é isso? Isso, não pode. Errado é crime. Como existem algumas religiões que prometem isso também, né, Luiz? Então, e os casos são graves até com ocasiões de morte, a pessoa se matar, porque a família, que é de uma religião fundamentalista, não aceita ter um membro da sua família que seja uma pessoa homoafetiva. Então, ou você sai de casa, ou você se converte. E o duro é quando tem profissionais de algumas religiões fundamentalistas que querem levar o tratamento de conversão. Chega uma pessoa homoafetiva no meu consultório. Luiz, eu queria trabalhar, não quero mais ser, eu quero deixar de ser gay, deixar de ser lésbica. Primeiro, eu não vou te tratar. Por quê? Homossexualidade não é doença. Então, se não tem doença, não tem cura. O que a gente trata, então, num consultório? Mas se ele não quer mais, se é um desejo dele, quer dizer, pode ser trabalhado isso, né? Não. Porque, às vezes, a própria pessoa tem uma imagem, um conceito errado da homossexualidade. O que a gente procura mostrar que se ele realmente é homossexual, você é homossexual? Eu sou realmente, mas eu não quero mais ser. Eu falei, olha, eu não vou te tratar, porque isso não é doença, isso não é errado. Não tem nada de não natural aí. Agora, se você tem uma dificuldade em aceitar a própria homossexualidade, a gente pode caminhar juntos, para você ver se você tem uma dificuldade ou não, e quais são as dificuldades, quantas travas você tem em relação a isso, e qual o tamanho de cada uma delas. Agora, tratar você para deixar de ser homossexual, não. Mesmo que você me procure com essa intenção, não vou pegar esse caso, porque não tem doença, não tem que ser tratado. Não existe solução para isso. Não tem, porque não tem... Existem opções, que ele pode chegar a conclusões. Se ele quiser. Se ele quiser. Mas a questão, o sofrimento do homossexual, boa parte deles, é ele aceitar ele mesmo, em alguns casos, e ele ser aceito pelos pais, ou seja, geralmente a família. Não tem
povo mais preconceituoso, mais homofóbico do que a própria família. Agora uma explicação, a gente percebe às vezes crianças, né, com 2, 3, 4 ninhos ali, o menino principalmente, que demonstra mais. Você percebe já uma certa delicadeza ou atitudes de menina nele, né? Sim. Agora tem Como é que você encara isso aí? Vou pegar isso, eu vou esticar mais esse teu exemplo. Pessoas que são afetadas, a gente fala afeminados ou efeminadas. Nem toda pessoa que é efeminado, efeminada, ou tem certos jeitinhos, significa que são homossexuais. Alguns são, outros não. Então tem que deixar crescer, né? E vai observando o comportamento. Eu estou até lembrando aqui uma coisa engraçada, uma entrevista no Jô Soares, de alguns anos atrás, um ator, que ele disse que ele tinha certeza que ele era gay. Desde criança. Então mostraram lá um vídeo dele dançando, com um jeitinho de menina, tudo. Ele levou esse vídeo lá para exemplificar, né? Aí o Jô Soares perguntou para ele, viu, mas e daí? Como é que você chegou a essa conclusão? Que você não é gay, então? Né? Porque ele chegou a essa conclusão. Ele falou, quando eu descobri o que os gays faziam. Então, eu vou chamar, mas caiu a ficha dele para dar um famoso clique. Então ele era afeminado, mas não ia praticar. Exato. A coisa em si, né? E outra coisa que você me lembrou agora. O ato sexual, gente, a pessoa que tem, por exemplo, o homem que transa com homem ou mulher que transa com mulher, não significa necessariamente que seja homossexual. Porque não é a cópula, a conjunção carnal, como fala ali lá, a transa genital que caracteriza por si só a homossexualidade. Aí vem aquelas piadinhas, mas se eu transo toda vez, eu dou toda vez pro cara, eu sou homem, dou pro cara. Não. Vamos, tirando a questão cômica, se você tem uma certa frequência de transar com pessoas do mesmo sexo, provavelmente você seja bissexual ou homossexual. Então vamos ver, cada caso é um caso. Eu só quero deixar claro que a pessoa teve 1, 2, 3, 4 contatos, não sei questão de números, que teve uma transgenital com pessoas do mesmo sexo, não caracteriza por si só. Tem uma questão do afeto, a questão da identificação, se você realmente não se sente atraído por pessoas do sexo oposto, não gosta, não é em mim. Assim como quem está nos assistindo em casa tem certeza, olha, meu negócio é homem, meu negócio é mulher, uma relação hétero, para a pessoa homoafetiva, para ela é tão claro como tem essa luz na nossa cabeça, que ela gosta de homem ou ela gosta de mulher. Agora vamos falar do homossexual, então, de idade, da terceira idade. Quer dizer, ele já passou a vida dele, vamos supor, enfrentando preconceitos, né? Aí chega na velhice, e sem apoio de familiares, aí isolamento, dificuldades, sem apoio de ninguém, sozinho muitas vezes, né? E ninguém... Hoje nesse programa estamos tocando nesse assunto, mas você não vê em mídia... Familiares... Nada. Né? Os familiares, na verdade, procuram esconder. E aí, como é que fica uma situação dessa, esse idoso, no caso? Então, a primeira coisa que a gente procura fazer é escutar qual é a dor, qual é a queixa. Não tem apoio. Ele não quer perder a família, não quer perder o contato com a família. A primeira coisa que eu oriento de saída para acalmar um pouco a ansiedade é falar, saia da obrigação de ter que se revelar. Ou se você já é uma pessoa reconhecidamente homoafetiva e tem o seu parceiro, se for homem com homem, mulher com mulher, segue a vida. Não fica dando ouvido para a torcida. Agora, socialmente, por exemplo, você vai num médico, você vai num sistema público de saúde, esse profissional muitas vezes não está preparado para acolher, além da queixa, da doença ou da dificuldade, né, orgânica, física, de acolher. Porque o próprio profissional, isso eu escuto o relato de pacientes, tá, que vão para o meu consultório, o próprio profissional da saúde julga essa pessoa homossexual. Vou citar um único caso de uma mulher que foi num ginecologista, aqui em Piracicaba, estava com um problema qualquer lá, aí o médico fazendo a anamnese, investigando a vida dela, quantas vezes, qual é a sua frequência sexual com seu marido? Não, doutor, eu tenho uma parceira, eu sou lésbica. Põe-se desse consultório para fora, isso não é coisa de Deus, isso é coisa você não é de Deus, saia daqui. A médica se recusou a atender? Era médico. Se recusou a atender a paciente homoafetiva. E ela veio para o meu consultório, primeira sessão trouxe essa queixa. Então, o próprio profissional, por convicções morais e religiosas, ele julga. Agora, você imagina uma pessoa idosa que já sofreu preconceito a vida inteira, se descobriu homoafetiva dentro de um casamento hétero, por exemplo, já tive vários casos, e vai fazer uma nova vida, e já tem o preconceito da família de origem, às vezes dos filhos, do outro lado da parceria, da mulher ou do esposo. Imagine quando chega nessa fase, se a velhice já é aquela história da faixa etária, do etarismo que você falou, já tem o preconceito com pessoa idosa, imagine um idoso homoafetivo. Ele olha para os lados, ele não tem apoio, nem do sistema de saúde público.
Então, é a questão de quem vai acolher, seja num... Deve ser um sofrimento grande, É né? muito grande e não tem para onde correr. Pra quem É passa. onde algumas pessoas definham depressão, em alguns casos, poucos na idade velha, de idoso, se matam. Existe muito suicídio de jovens, tá? De adolescentes e jovens que se matam porque a família não aceita a homossexualidade desse ente querido. Nesse caso, o idoso acho que já trabalhou essa fase aí, né? Então, por isso o índice deve ser um pouco menor. Né? De suicídio, sim, mas o sofrimento é atroz, não é brincadeira, não. Já... Ele não tem apoio de ninguém. Qual é o apoio principal que uma pessoa, de forma geral, uma afetiva precisa? E o idoso também? Da família. E o terapeuta, como entra nesse aspecto aí? A gente acolhe, escuta o sofrimento, escuta o sentimento, a emoção, além da queixa dessa pessoa, e caminha junto no sentido assim, a gente vê os recursos, as possibilidades que ela tem, buscar a criatividade dessa pessoa afetiva, o que ela pode fazer, na medida do possível, não procurar depender das pessoas que estão do seu lado, devagar, porque as pessoas familiares são muito preciosas para essas pessoas homoafetivas, principalmente o idoso. O idoso geralmente mora sozinho, tem um pet, não tem mais os filhos junto. Quando esse idoso tem uma parceria fixa, num relacionamento estável, aí é legal, aí não tem problema. Eles se viram nos 30, os dois, homem com homem, mulher com mulher. Então nem aí, não dá ouvido para a torcida. Nós estamos falando aqui dessas pessoas homoafetivas, idosas, que não tem alguém por eles. Não estão num relacionamento estável. Entendo. E tem outra coisa, tem um aspecto legal, né? Se bem que mudou muita coisa aqui na nossa lei. Do abandono. Do abandono e também dos direitos legais de uma pessoa, quando um dos parceiros homossexuais falece, como é que fica a divisão de bens? Se vai ter direito ou não? Agora já tem direito, já né? temos. A nossa lei, graças a Deus, já mudou. Comprove a convivência, isso, tudo, né? Tipo uma união estável. É como se fosse um casamento, entre aspas. Exato. Já tive casos de pessoas, idosos, homoafetivos que se separaram, aí entra no mesmo caso. Como é que trata? Como se fosse um casal hétero que está sem a parceria, perdeu o parceiro afetivo. A própria Igreja Católica já está aceitando, né? Sim. As igrejas de forma geral. Só aquelas já mais chitas mesmo, que falam que na Bíblia, não sei o quê, não é bem assim, não. Se vocês forem ver o Cântico dos Cânticos, na Bíblia, é um cântico extremamente erotizado. Não é pornográfico, hein, gente? É uma questão linda, o Cântico dos Cânticos, onde fala de muito erotismo, mas ninguém quer tocar nesse assunto na religião. Tá certo. Conversei com o sexólogo Luiz Xavier. Luiz, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa, parabenizá-lo pela forma fácil, simples que você trata os assuntos aí, traduzindo muitas vezes para o grande público, né, que não tem noção muitas vezes de como está tratando determinados assuntos. Né? Pegando esse gancho, então me permito agora um recadinho para o teu público. Não é função, nem dever, nem obrigação, jamais, o profissional da sexualidade, terapeuta sexual, sexólogo, passar os meus valores de que é certo e errado para os meus pacientes. A gente não faz isso. A gente dá um espaço de discussão, de abertura, para trazer a angústia, a queixa sexual, e a gente caminha junto. Uma troca. Mas não vou dizer o que é certo e errado no campo da sexualidade ou em outro campo qualquer, enquanto profissional. Vou passar meus valores para eles. Deixa os seus contatos aí para quem quiser mais informações. Prefiro sempre deixar meu celular, meu WhatsApp, que é o DDD 19. Estão colocando aqui embaixo já, né? É 99747-0174. Maravilha. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Forte abraço. Valeu. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.